do dia 28 de janeiro, bem próximo agora, que diz assim: querida mãezinha, seu amor é a luz que reflete paz e harmonia em meu viver. Sinto muita saudade sua, porém, sinto muito ver-te sofrendo tanto por meu desencarne. Não fique triste, querida. Aqui é simplesmente uma extensão da antiga morada. Acompanho você todos os dias em seus afazeres, que com tanto carinho remete pensamentos frutificantes a mim. Mas a sua dor é imensa. Padece com culpas que não a pertencem. Você é a flor que alegra meu jardim. Querida mãezinha, estou muito bem, podendo emitir novas energias que lhe reconfortem seus sonhos. Estou prestes a retornar com a permissão dos mentores de luz. Obrigado pelas orações e o amor que reservas para mim. Te amo muito, com carinho. Então, mais uma mensagem, que vem nos fortificar, vem nos deixar a esperança de que depois do desencarne tem coisas boas. Depende de nós, depende de cada um de nós o que estamos plantando para ver o que vamos levar. Hoje, na palestra, a Cisânia falou: gente, não pensa que vocês vão morrer e viver no inferno, não. O duro é que vocês são o inferno, que vão levar o inferno, E o pessoal foi organizado. Então, ela quis dizer assim: nós não vamos mudar. Uma vez desencarnados, eu sou Sandra como sou Sandra, com todos os meus defeitos, com todas as minhas picuinhas, com todos os meus lado bom, meus desejos. Então, que a gente possa viver bem para desencarnarmos e viver bem no plano espiritual. E um dia teremos que retornar de volta a essa casa, ou em outro lugar, outro planeta. Que Deus abençoe a nossa caminhada, que cada dia nós possamos estar mais fortificados na fé, na esperança e na determinação de dias melhores. O Rogério vai fazer a prece de cartas para nós e em seguida o Elvis começa a palestra. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. E com muita paz e muito amor, nosso coração seja abençoado nesse dia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, ó Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai, com a faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho aonde se possa refletir a vossa santa e divina imagem, e que assim seja. Mas convidamos nosso irmão Elvis, que Jesus abençoe as suas palavras, abençoe a todos nós nessa noite.
seu amor. A hora que cheguei já tem uns 20 minutos e ali de fora ainda tinha pouca gente. Aqui também não estava repleto como está agora. Mas aí sentado ali de frente e começou a chegar os encarnados. E aí numa reflexão, aí me lembrei, falei, quantos desencarnados não estão adentrando a esse ambiente com o mesmo intuito de cada um de nós. A Sandra falou aqui agora mesmo, né, da vida, e isso é muito interessante. A gente necessita dessa busca, dessa interação, dessa viagem do Evangelho, né, através da codificação espírita, que nos traz com muita lucidez a respeito da vida, veio dar cabo ao fantasma da morte. E a gente vai percorrendo por esses caminhos, convivendo, experienciando essas situações, e nós vamos aliviando dessa suposta morte que muitos ainda temos como se fosse o fim de tudo. E na verdade não é. Ali eu também tive a oportunidade de ver uma projeção que saiu de dentro, está lá de fora também, obviamente, onde numa estrada belíssima ali mostrou Jesus é o caminho. E a nossa proposta de hoje, eu não sabia dessa projeção, e ela está com o título Qual é o seu caminho? Então a gente é preciso de fazermos algumas indagações para nós, né, na nossa casa mental, fazer uma viagem em silêncio para dentro de nós mesmos, para esses questionamentos que a vida nos proporciona, para indagarmos, né, qual é o nosso caminho. Que caminho nós estamos trilhando, aonde nós queremos chegar. São eles as etapas, né, as propostas, a jornada é longa, mas essa busca desenfreada, essa corrida incessante, essa falta de tempo que nós escasseamos devido a essa correria atrás das coisas materiais, e a gente parece que nunca consegue cruzar a faixa ou o marco da chegada ou das nossas realizações. Então, vez ou outra, a gente precisa de fazer essa viagem interior, né? É preciso de pedir que faça silêncio numa das salas do templo interno, né, para que a gente possa ouvir aquela voz íntima que fala para nós diante de tantas indagações que nós nos propomos durante o dia. Estamos em busca de uma sustentação para a vida material, obviamente que tudo isso é muito necessário. Estamos também numa corrida pela busca da espiritualidade, né, para que nós possamos melhorar, nos libertarmos de tantos pensamentos negativos, de tanto pessimismo que nos ronda, quando situações nos ameaçam, mas isso fica muito no campo da superficialidade, porque são tantos afazeres que quando a gente pede uma coisa, a gente já está almejando outra, e outra chega em seguida, e a gente não encontra foco. Então, nós temos por obrigação fazer assim
esse isolamento, ficarmos solitários. Entendamos que a solidão que eu estou falando é a solidão da reflexão, porque muita gente fala que a solidão é muito ruim, mas se pararmos para refletir, para analisarmos, tem muitas pessoas que estão no meio da multidão e são solitários. Estão no processo de depressão, ou estão por um motivo de uma tristeza, e estão no meio do povo. Estão nos seus trabalhos, rodeados por companheiros e companheiras, estão no seio da família e se sentem solitários, se sentem desamparados. Então, não é a solidão de ficar sozinho, sem que ninguém esteja ao seu redor, é que é o significado. Nós vamos abordar algumas partes aqui, bem superficiais, né, de uma forma generalizada, do livro Paulo e Estevão, para a gente entender a importância da solidão como um processo refletivo. E eu até tinha deixado aqui uma frase de uma mensagem de André Luiz, no livro intitulado Amanhece, pela psicografia divina do Franciscano Xavier, nosso querido Chico Xavier, para o final. Mas, diante da fala da Sandra, eu achei que ela tem que ser agora no início, e se for necessário a gente repete no final, para que levemos para casa a lição. Porque ela falou aqui da parte da morte, né, como a expositora do dia aqui deixou a mensagem. Então, diz assim André Luiz, num pequeno trecho: não ouvide, ou seja, não esqueça, que você se encontra em atividade do plano espiritual, numa construção de paz e amor. Então, com essa fala dele, nós já podemos avançar um pouquinho nas questões da dúvida de onde somos e o que estamos fazendo aqui, a que viemos. Então ele já disse aqui, que não esqueçamos que nós nos encontramos em atividade do plano espiritual para o plano físico, numa construção de paz e de amor. Então não somos daqui, estamos todos numa tarefa, estamos todos trabalhando, laborando temporariamente para o término das nossas atividades, dos nossos compromissos, nós retornarmos para o nosso ambiente devido, nosso ambiente inicial, original, o nosso ambiente eterno, vamos dizer assim. Então, essa viagem no corpo físico, ela é temporária, ela é uma viagem a título de trabalho, a título de execução de uma tarefa, de levar a minha contribuição como filho de Deus, como espírito no processo em evolução, àqueles que fazem parte diretamente do meu processo e também semeio por onde quer que eu ande com aqueles outros que estão ainda mais distantes. Então todos nós caminhamos, né, por longo período e por longos caminhos geográficos, aonde nós deparamos com circunstâncias, com situações, com pessoas, com questões das mais diversas. Nesse percurso nós enfrentamos também as adversidades da vida, as dificuldades, os empecilhos, os embaraços, questões difíceis, mas todas elas nos apresentam um ensinamento, nos apresentam uma porta que se abre para que nós possamos adentrar. E à medida que a gente vai adentrando, nós vamos sedimentando uma certa confiança, né, maior credibilidade conosco mesmo para as nossas realizações. Mas sabidos que o nosso tempo
é um tempo determinado, que nós vamos retornar. A priori, isso nos causa calafrios, quando lembramos que nós vamos voltar para o plano espiritual, e a gente fala, mas não me lembro como é lá. Como vou retornar? Parece que aqui é tão bom, parece que aqui é o meu lugar. De fato, é um lugar onde a gente vem tantas vezes fazer as tarefas que nós nos tornamos familiares com o ambiente, com aqueles que nos cercam, porque já nos encontramos tantas vezes. Então, o caminho por onde ando está de acordo com o meu propósito. Então, isso é muito importante, que nós não esqueçamos dessa tarefa, né? Quais são os nossos objetivos, né? Já paramos para pensar o que nós queremos para a nossa vida? E quando a gente fala de vida, nós precisamos de permitir a claridade da doutrina espírita. Então, eu não tenho várias vidas, eu tenho uma única vida a partir da criação, né, pela misericórdia do Criador, e aí, no decorrer, eu tenho várias experiências. Esse é o sentido, mas a vida é única. Então, o que eu quero, qual é o meu objetivo para a vida? É óbvio que na experiência carnal, né, de encarnados, nós vamos tendo objetivos menores, nós podemos chamar de metas, mas isso soma, isso incorpora no absoluto, né, que é a vida da imortalidade. Então nós vamos adquirindo bagagens e elas vão nos fortalecendo e nós vamos subindo degraus da evolução, né, com madureza, com conhecimento, lembrando que não estamos isentos dos sofrimentos. E no livro Paulo e Estevão, nós temos 3 grandes exemplos, talvez 4, mas 2 exemplos, como o Rabino Gamaliel, que fez a sua conversão. Ele era, né, um seguidor do judaísmo, ele era um doutor da lei, era um trabalhador do Sinédrio, mas já era um homem espiritualizado, que mesmo cumprindo todas as tarefas, né, todas as determinações da lei judaica, quando Jesus esteve entre nós, entre eles, então deixou aquela mensagem de vida, de amor, a vida imperecível, e ele, à distância, observava toda a situação. Não era um homem tão duro como o doutor da lei, que foi seu aluno, Saulo de Tarso, também um juiz, mas ele se converteu quando ele soube da instalação da Casa do Caminho, né, um outro mártir importantíssimo na história do cristianismo, Simão Pedro. E Simão Pedro, certa feita, o convidou para que ele fosse conhecer a Casa do Caminho. E conta-se que quando ele adentrou a Casa do Caminho, ele sentiu algo diferente, ele modificou a sua face, o seu semblante, e vendo aquela multidão de pessoas necessitadas, alquebradas, doentes, e aqueles irmãos da Casa do Caminho os atendiam com amor, sem nenhuma pretensão, um atendimento fraterno, cordial e verdadeiro, e ele achou aquilo muito interessante. No diálogo com Simão Pedro presenteou um pergaminho das escritas, das anotações de Levi, que posteriormente o Evangelho de Mateus. E no decorrer de tudo isso, já era um ancião, resolveu tomar o caminho do deserto, mas levando consigo o pergaminho. Abrigou-se na casa de seu irmão, à distância de Jerusalém, e lá
pediu que fosse para um lugar aonde não estivesse ninguém, para que ele pudesse ficar sozinho, entre aspas, solitário. E assim ele fez. Foi para um oásis ali perto, e lá ele passou algum período em meditação, estudando aqueles pergaminhos de Levi, sobre a mensagem imperecível do Rabi da Galileia. Mas, logo em seguida, após aquele acontecimento de Saulo de Tarso na estrada de Damasco, depois de ser socorrido pelo benfeitor Ananias, Saulo esteve alguns dias necessitando de amparo e depois foi em busca do seu mestre, do seu professor, do seu amigo Gamaliel. E ali chegando, foi socorrido, foi recebido por Gamaliel e travaram um grande diálogo. É importante que leiam a obra para ver o quanto foi importante aquele diálogo de Gamaliel com Saulo de Tarso, ainda Saulo. Então, no diálogo com o Rabino, Gamaliel disse: se Jesus era puro e inimitável, andou entre sofrimentos e incompreensões do mundo, não é justo aguardemos repouso fácil. Ele disse isso a Saulo porque Saulo estava questionando que depois que ele tinha se convertido ao cristianismo, ele não tinha mais compreensão daqueles que também professavam a mesma ideia, os companheiros de vida, os discípulos do caminho, já apóstolos, porque o Cristo já havia retornado à pátria espiritual. Então ele reclamava dessa situação, de não ser acolhido, de ser combatido, as suas ideias não eram aceitas. E aí Gamaliel discorreu dizendo: Jesus, que era uma alma pura, um espírito puro, enfrentou a incompreensão, as injúrias, os ataques, e nós outros, que somos devedores da lei, não podemos esperar repouso e as alegrias. As dificuldades se apresentarão para cada um de nós nos dias de hoje. Quantas vezes nos pegamos reclamando de situações que nós nos deparamos com elas e a gente fala: mas logo comigo, parece que agora que eu entrei para a doutrina espírita, os problemas aumentaram, as questões estão se desabando em cima de mim. Situações na família, no meio social, no trabalho, na convivência com isso ou com aquilo, o infortúnio, as dificuldades financeiras. Mas isso faz parte da nossa condição ainda no processo ascensional. Então, quando ele diz do Cristo enfrentando essas situações, ele alertou: não espere o repouso ou as coisas tão fáceis. É necessário que conquiste-as. Ou seja, abraçar o Evangelho de Jesus é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa para aqueles que querem seguir o caminho, e não um caminho. Quantos de nós estamos trilhando um caminho? É fácil entendermos que ainda, na maioria, não são todos, nós estamos trilhando um caminho, porque a gente nunca chega ao ponto. A gente vai um tanto lá na frente e fala: vou mudar para cá porque aqui não está dando certo. Eu comecei isso e isso não está bom.
Vamos dar um exemplo dentro da família espírita. Jataí tem 23 casas espíritas. Tem pessoas que já passaram por quase todas. Entra em uma, fala: aqui é meu lugar. O Forças do Amor é uma maravilha. O ambiente, as pessoas, as atividades, parece que combina com os meus sentimentos. É isso que eu idealizei. É esse trabalho que eu quero para mim. E a gente entra e esquece que aqui está composto de pessoas assim como eu, também carregando consigo o seu fardo, carregando consigo as suas pequenas dificuldades. Mas, de um lado, somos reclamões, reclamamos de tudo, observamos com detalhes, apontamos, julgamos e até condenamos. E começamos na atividade. Logo surge a oportunidade de eu colocar a minha ideia. E às vezes a minha ideia não passa. E aí eu já me aborreço. Logo eu não entendo com o outro colaborador, com o outro participante dessa caminhada, que busca, assim como eu, um lugar ao sol. E aí eu fico meio embrutecido com ele ou com ela e falo: nós não combinamos, eu não dou certo com aquela pessoa, então acho melhor eu mudar de casa. E muda, e vai, e repete-se a mesma história que eu contei, e muda de casa, e repete-se a mesma história. Aí ele percorre umas 6 ou 7, já adquire alguma experiência do aprendizado, das vicissitudes, e aí ele fala: quer saber de uma coisa? Eu vou abrir uma casa para mim. Olha, proprietário. Porque a gente fala assim: vou lá na casa da fulana de tal, casa espírita da fulana de tal. E a gente que já está, e às vezes está como diretor, diz assim: lá na minha casa, sem ver, coisa natural. Não falei por pretensão, sim, mas isso já está sedimentando. Você acaba sentindo. Se alguém falar assim: agora, esse ano, você vai dar licença da direção, ou outro vai tomar. Por quê? O que eu fiz de errado? Porque eu já sinto proprietário dessas situações. Eu já tenho o poder, eu já tenho a experiência. Então a gente resolve abrir uma. E aí abre e precisa de colaboradores. Precisa daqueles também que vêm estudar o Evangelho. Aí de repente eu não dou certo, porque chegaram uns e querem tomar o meu lugar. Então eu vou mudando. Por isso que eu disse: nós ainda estamos trilhando um caminho, e não o caminho, assim como Gamaliel fez. Mas nesse mesmo livro nós temos um casal que se chama Áquila e Prisca, que eram tecelões no deserto, no oásis, e ali foi onde Saulo de Tarso fez a sua parada interior para refletir sobre a vida, para refletir sobre o Evangelho. Então ele arrumou um trabalho através do irmão de Gamaliel, ajudado pelo próprio irmão, se apresentou como Saulo, mas não era, Saulo era um nome comum à época. Então ninguém identificou para aquelas bandas que ele era o ex-doutor da lei, já convertido, mas ainda não era Paulo de Tarso. E ficou por um período junto com aquele casal, fiando, trabalhando no labor do dia a dia, e ele também tinha ganhado de Gamaliel um pergaminho, e levou o pergaminho. E lá eles ficavam estudando aquelas passagens, aquelas anotações de Levi. E
Saulo percebeu que eles, aquele casal, eram cristãos. Eram fugitivos, vamos dizer assim, das perseguições do próprio doutor da lei à época, quando seus pais eram donos de uma casa de pães, não uma panificadora como nos dias de hoje, mas produzia pães. E um dos soldados da equipe interessou por aquela casa de pães e começou a perseguir o pai de Áquila, até levando ele à morte. E eles tiveram que sair correndo da cidade. E se formaram um casal, casaram e mudaram para lá, mas levando o Evangelho. E Saulo perdurou por um tempo ali. E Áquila e Prisca viviam numa verdadeira harmonia. Eram casados, mas viviam como irmãos. Aí vamos dizer, mas como assim? Casados viveram como irmãos? Sim. Viviam numa amizade profunda, aonde o respeito, aonde a troca de informações, aonde as considerações, aonde a colaboração, aonde toda uma condição de viver bem juntos se fazia presente. Porque no casal, se não houver amizade, se não houver esse espírito de irmandade, ficamos só no campo do interesse, somente no campo do corpo material, se observarmos. E isso é efêmero, isso passa. Quando a amizade realmente se instala, então a atração física dá lugar ao sentimento maior. E assim vivia esse casal. Então aquela época já era um exemplo de como viver o casal. Como os cônjuges devem viver, partilhando as alegrias e as dificuldades, alimentando a cada dia das ideias de um e de outro, com um objetivo. Embora pensamos diferente, temos ideias diferentes, até agimos diferentes, porém, o objetivo, o fim, é único. Estamos pela mesma obra, constituir uma família onde a harmonia prevaleça acima de todas as situações que nós carregamos no hoje. Assim vivia esse casal. E Paulo e Saulo observando toda aquela situação. Certa feita, ele, numa conversa amistosa, ainda não havia se identificado, por questões de precaução, de receio, de como seria encarado. E ele fez uma pergunta para o casal: como vocês agiriam se encontrasse com o doutor da lei, com o seu algoz, com aquele que matou seu pai, mandou matar, que dizimou várias famílias, defendendo o judaísmo? Como você agiria? Como nós agiríamos com alguém que perseguiu e destruiu a nossa família? E a resposta de Áquila foi assim: o Evangelho nos recomenda tratá-los estes como irmãos necessitados. Olha que lição. Perceberam que muitos trilhamos um caminho e não um caminho? E quando nós trilhamos um caminho, nós enfrentamos maiores dificuldades. Por isso que nós não chegamos ao final, ao objetivo. Porque a gente vai logo à frente a um obstáculo, a gente muda de lado. Não é assim quando a gente não gosta de uma pessoa e vê ela de longe, e quando a gente vê, a gente baixa a cabeça ou muda o trajeto? É um caminho. A gente não enfrenta o caminho. A gente não quer lidar com essas situações. A gente protela, joga para amanhã. E esse amanhã pode não chegar.
a tempo. Então, ele deu essa resposta para ele. Saulo, certamente, naquela hora respirou, que bom. Então, já estou mais próximo de poder dizer quem sou eu. E num outro momento, aí ele se revela. Ele vai se apresentar e dizer: eu sou o Saulo de Tarso, o juiz, o doutor de Jerusalém, o perseguidor dos cristãos. E a resposta do casal foi de um gesto logo. Abraçou e o acolheu mais uma vez. Conta-se que Saulo veio às lágrimas diante daquele momento. Percebemos que tanto Gamaliel como o casal Áquila e Prisca, como o próprio Saulo, que faz parte dessa belíssima história da realidade, se converteram. E conversão, para nós, talvez, nos dias de hoje, a gente acha que é mudar de religião, mudar de seita. Não, conversão, converter, é mudar o foco da sua vida, é mudar o sentido da vida, é mudar os seus objetivos, é mudar os seus hábitos. E foi assim que Gamaliel fez, ele mudou a sua maneira de viver. Saulo também mudou a sua maneira de viver. Ele ampliou a sua visão. Ele ampliou o foco para tomar caminhos que agregassem maiores valores, que pudesse assim fazer com que todos entendessem qual é o papel de cada um de nós. A lição que ele recebeu do casal foi fabulosa, sem contar a anterior. Estava a caminho de Damasco para tirar a vida de Ananias. E quem o socorreu na sua cegueira? Ananias. Abraçou, lhe dando a oportunidade de rever todo aquele conceito. Então, o Evangelho de Jesus é uma proposta de vida. Gamaliel, quando dialoga com Saulo, e Saulo indagando, ele falou: eu não vou te ensinar todo o Evangelho, eu não vou te dar a lição nas mãos. Nós vamos aqui estudar, e você, com o que você vai aprender, você leve adiante, mas não lhe darei a tarefa pronta. E aí ele usa algumas frases e diz assim: os nossos avós, antes de receberem o maná do céu, enfrentaram tempos sombrios de escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, jamais Moisés teria encontrado na pedra árida a fonte de água viva. Então, dando uma lição que, se não abraçarmos o Evangelho de Jesus com toda a nossa força, com o nosso propósito de uma mudança, sendo cidadãos comuns no mundo, não precisa de mudar a sua maneira de lidar com o trabalho necessário que nos sustenta, mas vivenciando, como nos disse André Luiz, estamos em tarefa, não somos daqui, não viemos aqui adquirir patrimônio porque não adquirimos, somos usufrutuários, temporários, muitos deixamos quando estamos ainda na experiência do corpo físico. Então ele traz essa lição e vai nos dizer que primeiro eu preciso de instrução e conhecimento, para depois buscar o consolo. Então, antes que chegasse o alimento, o maná do céu, foi preciso de enfrentar a escravidão, o sofrimento, as noites tempestuosas, as angústias do deserto. Olha só o sacrifício do dia, para chegarmos ao cabo do dia e obtermos o nosso denário merecido.
Então, assim é a caminhada de todos nós. Mas, nesse livro, Êxodo, aonde Gamaliel extraiu, né, e aí fez essa belíssima interpretação, talvez a interpretação mais pura de todos os tempos, que veio edificar o cristianismo e os cristãos na terra. Então vai dizer que aquela terra prometida, que o caminho que aqueles que estão trilhando buscam, é a terra prometida. E a terra prometida é o Evangelho. Não é um lugar geográfico, mas sim o Evangelho. Porque o Evangelho, a partir que eu busco instrução e conhecimento, eu consolo, porque ele me esclarece. Como nós dissemos no início, não há morte. Somos espíritos imortais. Não há um castigo eterno. Não há punição. Há um Deus universal que nos ama, que nos dá todas as condições, que não há perdas, só há ganhos, através do conhecimento. E lá no Êxodo vai dizer assim, Josué, quando visitou a terra, disse, e voltou e falou assim, lá jorra leite e mel. Alguém já ouviu falar dessa passagem? Bacana, né? E ela tem um significado mais bonito ainda, porque o leite é o conhecimento, o leite é o alimento espiritual, o leite vem a ser aquela busca pela linha verticalizada, e o mel é a bondade e misericórdia de Deus, é o amor, é o amparo, é a sustentação que nós recebemos para a nossa caminhada. Eis aí a importância do lar. Então o lar nos torna leite, porque nossos pais nos ensinam, nos mostram os valores da vida, trabalha a educação moral, nós buscamos lá de fora as instruções formais, nas escolas, e também no lar nós buscamos o mel, que é o aconchego da família. Quando a situação está muito difícil lá de fora, nós voltamos para dentro de casa e somos recebidos, como aquele filho que saiu com a sua herança, percorreu por longos caminhos, através dos seus desejos, das suas paixões, e aí terminou um chiqueiro de porcos, aonde ninguém lhe estendeu a mão, e deveriam ter estendido, assim como nós devemos fazer nos dias de hoje. Tem muitas famílias necessitando do nosso amparo, tem muitos irmãos da Venezuela e Jataí, aproveitando a ocasião, com grandes necessidades, com grande empenho para engrenar no trabalho, para poder mostrar o seu valor, e muitos podemos acolhê-los e talvez nem damos atenção, sem contar com aqueles que aqui estão. Então é necessário que nós também façamos esse gesto, estendendo as mãos àqueles que necessitam, que momentaneamente precisam, têm fome e sede de espiritualidade. E quando nós damos o alimento material, a gente proporciona um amolecimento do coração. A gente dá àquele que necessita a esperança. Não a esperança do verbo esperar, espera, mas a esperança do verbo esperançar, que aí ele adquire forças e caminha com as suas próprias pernas em busca de uma vida melhor. Então essa é uma situação que está para nós. Então a família, o lar, é esse aconchego, que aquele filho que não foi acolhido, quando retornou, até retornou com dúvida, mas o pai estava esperando de braços abertos, fez uma bela festa, porque o filho que havia se perdido retornou para casa. Então Deus espera de cada um de nós. Nós estamos perdidos, trilhando um caminho, e Deus fala: um dia meu filho vai trilhar o caminho,
porque eu dei o caminho para ele. Há 2000 anos, há quase 2000 anos, eu mandei o meu filho mais velho, experiente, que levou a minha missão na Índia, para que eles pudessem seguir. E eu sabia que ia demorar, mas agora já chegou o tempo, porque nós estamos num momento aonde não dá para negar que o caminho, que a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o nosso norte. É Ele que vai nos permitir não desviar mais do caminho. Então, o Evangelho de Jesus é viver como Ele viveu. Aquela vida simples, carpinteiro, trabalhador, contador de uma história, de uma parábola, observava, ajudava na instrução, na educação. Nós não podemos fazer isso no nosso dia a dia. Isso é viver como Jesus viveu. Não tem diferença. É converter, e converter é mudar o olhar sobre as coisas. É poder afastar aquilo que me enseguece. E eu até sei, mas às vezes no comodismo, converter é agir com otimismo. Então entrar numa terra desconhecida é difícil. É isso que nós falamos no início. Abraçar o Evangelho é difícil. Porque o Evangelho é essa terra prometida, que nós estamos à cata dela. Assim, aquele que abraça, enfrenta as adversidades. Porque há muitos que ainda não despertaram. Mas vocês já viram quando a gente melhora um pouquinho, muda de rumo, deixa um vício, aqueles mais aparentes, e de repente seus amigos fogem, né? Você também distancia um pouquinho deles por uma naturalidade, passa um tempo, você encontra com aquele amigo e fala: rapaz, você está mudado, como você está diferente? Aí alguns falam assim: eu ainda quero seguir esse caminho que você seguiu, eu ainda quero parar com esse ou aquele vício. Então, essa terra prometida jorra esse leite e esse mel. Diz o Evangelho: Jesus é o caminho. E estava escrito hoje ali, na projeção, falei no início. E sendo Ele o caminho, Ele é naturalmente o nosso objetivo. Quanto mais nós desviarmos, um pouco mais difícil ficará, porque nós vamos ter que retornar. Então, se nos abraçarmos, dermos as mãos, a família, os cônjuges se tornarem irmãos e amigos, no sentido de compartilhar a tarefa de paz, a vida melhora. As condições do tempo deixam de ser sombrias e angustiosas. As dificuldades juntas são mais fáceis. Então, encerrando, nós vamos repetir a lição que era da última hora. Eu li da primeira hora. A culpa é da Sandra. Não ouvide que você se encontra em atividade do plano espiritual, numa construção de paz e de amor. Que Jesus abençoe os corações de todos vocês e que a noite seja próspera e que os dias também estejam recheados de boas afazeres. Muito obrigado. Vamos todos nós nesse instante nos colocar em condições de receber esse passe espiritual que, através das mãos abnegadas do amor de Jesus, toda essa equipe de luz, espíritos bondosos que venham com a permissão de Deus
trazer esse medicamento que tira o nosso cansaço, que alivia as nossas dores físicas, onde vamos nos entregando agora, Jesus, a nossa caminhada, confiando que Ele está sempre junto de nós, nos direcionando, nos fortalecendo, nos trazendo a esperança de um porvir melhor. Ó Jesus, sustenta todos nós no Teu amor. Visite nesse instante o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho. E rogamos que cada um desses nossos entes queridos recebam, Senhor, também o Teu amor e a Tua paz. Que possamos, assim, rogar também a Jesus neste momento de silêncio agora, fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, lembrando daqueles nossos irmãos que sofrem, que estão necessitando das nossas preces. E que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E que assim seja. Que assim nós levamos essa paz, essa luz que aqui recebemos, para que possamos distribuir a todos os nossos irmãos que encontramos, especialmente levar aos nossos lares, a nossa família, para que juntos possamos sempre ser fortalecidos nesses laços de amor, de compreensão, e que Jesus possa estar sempre conosco a nos envolver nessa paz e nesse amor, e que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos. Mais uma vez agradecemos ao Elvis pela fala dessa noite. Muito obrigado, Elvis. Até a próxima vez. Que Deus abençoe.